Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Maria Luísa Albuquerque, Comissária Europeia dos Serviços Financeiros e União das Poupanças e dos Investimentos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Boa tarde, em primeiro lugar, e obrigada pelo convite. A capital é uma das coisas que nos faz mais falta, diria eu. Portugal precisa de capital nas empresas para poder sustentar o crescimento da produtividade e para aumentar a competitividade. Aliás, é um problema que encontramos em quase toda a Europa e em Portugal também. Já teremos, enfim, esperemos nós a oportunidade, se calhar, de aprofundar um pouco mais esse aspecto, mas na ordem do dia estão as tarifas dos Estados Unidos à União Europeia e a vitória contra a inflação, neste sentido, está assegurada com a aproximação ao objetivo dos 2%, ou podemos sofrer um revés com as tarifas norte-americanas? E digo isto porque o governador do Banco Central francês considera que o impacto será reduzido e que a União deve, por isso, prosseguir a sua estratégia de orçamental. Concorda com ele? Bom, embora a questão do comércio internacional não esteja exatamente dentro das minhas responsabilidades da Comissão Europeia, a posição da Comissão Europeia é sempre de abertura e de ser muito favorável ao comércio livre. Nós continuamos a acreditar que o comércio livre é o que traz maior crescimento económico, maiores possibilidades de desenvolvimento para todos os países envolvidos. A Comissão Europeia está empenhada nas negociações. De facto, a introdução de tarifas é, do nosso ponto de vista, um retrocesso face àquilo que era um cenário de comércio livre e vai potencialmente tem impacto sobre os preços, mas as negociações ainda estão em curso e, portanto, eu diria que é prematuro estarmos a assumir qualquer consequência de uma conclusão de algo que ainda não está fechado. Assim como uma revisão em baixa do crescimento económico na zona euro, também, que se fala? Aquilo que as previsões, enfim, as previsões vão tendo em conta sempre aquilo que é a informação mais recente e independentemente daquilo que venha a ser o acordo em matéria de comércio, na verdade nós temos hoje uma incerteza que não tínhamos há algum tempo e a incerteza não é boa para a economia. Portanto, quando temos tempos mais incertos, é normal que isso se reflita numa revisão em baixa das previsões económicas. Ainda assim, muitas vezes esta questão da política errática norte-americana é vista como um impulso para a União Europeia tomar determinadas medidas. E também, recentemente, Christine Lagarde defendeu que o euro pode vir desempenhar um papel internacional maior com esta guerra comercial e mesmo ganhar estatuto. Acredita que será assim ou poderá ser assim? O meu foco, em particular, daquele que é o ponto central do meu portfólio, é tentar que a Europa utilize melhor os recursos que tem para recuperar da perda de competitividade que tem tido nos últimos anos face aos restantes atores internacionais. E isso é uma necessidade que a Europa tem, independentemente do que aconteça noutros sítios. Nós temos muitos recursos dentro da União Europeia, mas temos um conjunto de barreiras, em particular ao mercado único, que na verdade têm sido um entrave a que esses recursos sejam utilizados da forma mais eficiente. E nós precisamos de recuperar o atraso em matéria de inovação, precisamos também de assumir maior responsabilidade na nossa defesa, precisamos de investir em infraestruturas, tudo isso exige muitos recursos, mas essas necessidades já estão connosco há bastante tempo, como aliás o relatório Draghi e o relatório Letta, que são do ano passado, já evidenciavam estas fragilidades da economia europeia e aquilo que é necessário fazer para ultrapassar esta situação. Mas a dispersão e agora num outro âmbito, a dispersão dos vários sistemas financeiros nacionais deixa a Europa mais desprotegida e esta política de Donald Trump pode ser realmente aquele abanão que faltava à Europa para robustecer-se e conseguir o consenso tão desejado, nomeadamente em torno da União dos Mercados de Capitais? A Europa sempre conseguiu fazer as coisas mais difíceis em reações a crises e, portanto, na verdade, quando estamos perante uma ameaça externa, quando estamos perante um cenário mais incerto, em que temos de nos voltar mais para as nossas forças internas, isso na história da Europa tem revelado ser algo que permite ultrapassar às vezes questões que estão bloqueadas e permite ultrapassar. Eu diria que nós neste momento
temos uma consciência clara do ponto de vista político do atraso que a Europa tem relativamente aos seus principais concorrentes exteriores e da necessidade que temos de recuperar esse atraso na nossa competitividade e na inovação. E, portanto, isso implica que temos de fazer alguma coisa para resolver as questões que não permitiram que esse desenvolvimento tenha ocorrido. Termos um impulso externo, porque os nossos parceiros poderão ter atitudes diferentes, naturalmente que acaba por contribuir para tornar a discussão mais ativa. Eu diria que temos momento político, há consciência e há vontade de mudar. Deixa-me só dar aqui um detalhe, porque disse hoje que desta vez a determinação é elevada. Onde é que encontra esta vontade de mudar e esta determinação? Porque houve sempre uma grande resistência a nível europeu. O que é que vê agora ter mudado efetivamente? Desde logo, as conclusões do Conselho Europeu, que são muito explícitas a dizer que apoiam o projeto da União da Poupança e dos Investimentos e reconhecem a necessidade de nós trabalharmos em conjunto para canalizarmos os recursos que temos de forma a ajudar as nossas empresas, nomeadamente em termos de capital, seja capital de risco, seja o capital das empresas que estão em crescimento ou na transição. Encontramos exatamente essa mesma vontade e esse mesmo apoio nas conclusões do Eurogrupo, dos Conselhos de Ministros do Ecofin e de outras formações, a indústria, os vários setores, todos apontam portanto, há neste momento um grande consenso sobre a importância de levar para a frente este projeto. Sentimento nos mercados financeiros do Sell América também ajuda a que de repente a Europa possa ter um papel mais importante? Isso pode nos ajudar a ter pode-se representar também uma oportunidade, ou seja, não basta atrair fundos, é preciso que nós demos aos fundos que eventualmente a Europa consiga atrair as oportunidades de retorno e a eficiência que o mercado de capitais deve ter. E, portanto, nós podemos transformar um momento que é desafiante numa oportunidade para a Europa e também aproveitar aquilo que neste momento é visto como uma vantagem da Europa relativamente a outras partes do mundo. É que nós somos mais previsíveis, mais estáveis, estamos disponíveis para negociar, para estabelecer acordos com os parceiros. Isso tem tornado a Europa mais atrativa. E, portanto, agora temos é de fazer a nossa parte para que criemos as condições para que quem venha investir na Europa encontre um mercado mais eficiente, com melhores retornos, para que o dinheiro fique cá e não apenas venha temporariamente. Mas há países que constantemente estão a bloquear e têm bloqueado a união de bancária e do mercado de capitais. Ainda hoje ouvia falar numa associação virtuosa entre a união de capitais e a união bancária a propósito da união da poupança e dos investimentos. Mas como é que vai conseguir fazer avançar esta união das poupanças e dos investimentos se constantemente há países a bloquearem tudo o resto que faz depender umas iniciativas das outras? Bom, tudo tem obstáculos até que eles se consigam transpor. Como digo, o momento político... Há essa perspectiva? Acho claramente que há essa perspectiva. Acho que há uma consciência muito grande de que nós precisamos, de facto, de resolver aquilo que nos tem mantido a perder competitividade. Uma das razões pelas quais a Europa tem vindo a perder produtividade quando comparada, por exemplo, com os Estados Unidos, é a ineficiência das nossas estruturas de financiamento. Porque nós, de facto, temos uma economia, e isto é um problema, não é em todos os Estados-membros da União Europeia, mas é em muitos, em demasiados, que é demasiado assente em dívida. Porque é que eu falo numa associação virtuosa entre a União Bancária e a União de Mercado de Capitais? Porque, na verdade, o setor bancário fica mais forte se tiver um mercado de capitais mais forte. Se as empresas, é fácil percebermos, se as empresas tiverem uma base de capital maior, elas representam menos risco a quem lhes empresta dinheiro. E, portanto, os próprios bancos têm interesse em que os seus clientes tenham uma estrutura mais sólida e representem um risco mais baixo. Isso ajuda o crédito a fluir para a economia se as empresas tiverem uma base de capital mais forte. Mas também os bancos são atores importantes no mercado de capitais e também beneficiam de mercados de capitais desenvolvidos. Aquilo que nós pretendemos não é passar negócio dos bancos para o mercado de capitais. O que nós pretendemos é que o mercado de capitais se desenvolva de forma a que bancos
financiamento bancário e financiamento via mercado de capitais estejam mais equilibrados. Neste momento, 2/3 da economia europeia depende do financiamento bancário. Nos Estados Unidos, por exemplo, é mais ou menos o contrário. Nós pretendemos uma estrutura mais equilibrada. Não necessariamente a que existe nos Estados Unidos, nós não temos de copiar nenhum modelo. Temos que fazer aquilo que para nós, europeus, que somos naturalmente diferentes, resulte melhor, que nos permita ser igualmente eficientes e atrativos, sobretudo para as poupanças dos cidadãos, que não estão a ter o retorno que deveriam ter. E ainda precisamente há essa questão das poupanças, no âmbito desta união da poupança e dos investimentos, como é que vai fazer isso? Por exemplo, como é que vai dizer a um português que durante toda a sua vida aforrou as suas poupanças, que agora, olha, não deixa aí no depósito bancário e aplique num PPR ou no europeu ou enfim, ou noutro instrumento? Bom, eu primeiro não vou dizer a ninguém o que é que deve fazer com o seu dinheiro. Se há coisa que Enfim. nós temos de respeitar é que o dinheiro foi poupado pelas pessoas e é das pessoas. Já O que disse nós se queremos... perde dinheiro com os depósitos, ainda repetiu recentemente. Perde-se de facto poder de compra. Aliás, eu estava a comentar, se me permite só fazer um parênteses e já regresso à sua questão, eu hoje de manhã estava a comentar os números que tinham sido mostrados pelo presidente da CMVM, que dizia que um depósito, já não me recordo exatamente qual era o período de referência, de 5 ou 6 anos, um depósito que tivesse sido mantido no banco teria perdido 8,3%, o que significa, obviamente, as pessoas recebem o mesmo dinheiro que lá puseram, mas compram menos coisas com esse dinheiro, porque a inflação acabou por ser superior àquilo que receberam de juros. Se tivessem investido no índice da Bolsa Portuguesa, tinham tido uma rentabilidade de 15,6% ou 15,9% positiva. E é nesse sentido, quando a inflação é superior à taxa de juro, na verdade nós estamos a perder dinheiro, não a perder dinheiro nominal, o número de euros é o mesmo, mas aquilo que podemos comprar com eles é menos. E isso eu acho profundamente triste, que as pessoas façam um esforço para poupar e que, na verdade, essas poupanças as permitam comprar menos coisas no futuro. Não deve ser esse o destino da poupança. Portanto, aquilo que nós queremos dar aos cidadãos são oportunidades para, se assim o entenderem, colocarem uma parte das suas poupanças, ninguém está a dizer que tenha de ser tudo, uma parte das suas poupanças investida a longo prazo no mercado de capitais. Porque numa carteira diversificada e investida para o longo prazo no mercado de capitais, todas as análises nos indicam que a rentabilidade é superior. Isto, obviamente, vai depender de muita coisa, nomeadamente da idade de quem está a fazer a poupança, porque nós sabemos que os mercados de capitais têm flutuações. Às vezes estão melhores, outras vezes estão piores. Se nós olharmos num prazo mais longo, isso não faz diferença nenhuma, porque a tendência é positiva. Mas se tivermos, por exemplo, para investir apenas a 5 anos, naturalmente podemos ter o azar de apanhar uma fase má e ter perdas. E, portanto, isto tem de ser adaptado a cada investidor, à sua preferência pelo risco, ao seu horizonte de investimento, que também depende da sua idade, nomeadamente se estiver a poupar para a reforma. Essencialmente, o que nós queremos fazer é dar oportunidades. Nós ouvimos constantemente que os europeus são mais avessos ao risco. Eu acho que não podemos necessariamente tirar essa conclusão, porque naqueles Estados-membros em que às pessoas foram dadas oportunidades e incentivos, oportunidades para investir e, por exemplo, incentivos fiscais, na verdade as pessoas investem. E a verdade é que conseguem com isso retornos muito mais elevados, os seus mercados de capitais são muito mais eficientes, a capacidade de financiamento das suas empresas é melhor, a estrutura de financiamento das suas empresas é melhor, a sua produtividade é mais alta, é verdadeiramente um círculo virtuoso. Portanto, o que nós vamos fazer é propor um conjunto de medidas, de recomendações, nomeadamente, aos Estados-membros, para que ponham em prática modelos que permitam às pessoas terem essas oportunidades. E depois, quem poupou decidirá se quer ou não usar essas oportunidades e em que termos. E também vamos recomendar que sejam acompanhadas de incentivos fiscais, porque sabemos que isso é muito eficaz na forma como nós apresentamos a oportunidade e, de alguma forma, convencemos, no sentido de podemos mostrar às pessoas que a oportunidade é boa. Se houver um incentivo fiscal, isso ajuda bastante. Aliás, se não for assim, provavelmente o sucesso da medida ficará comprometido, não é? Diria que vale sempre a pena e tem sempre a vantagem, mas não alcança o potencial. Aliás, há exemplos em Estados-membros, nós estamos constantemente a referir-nos ao exemplo sueco, porque de facto é aquele onde isto funcionou melhor e já começaram nos anos 70. Houve outros Estados-membros onde tentaram replicar o modelo,
mas não aplicaram a mesma regra nos incentivos fiscais e, francamente, não correu tão bem. Portanto, sim, o que a experiência nos diz é que os incentivos fiscais são muito importantes. Agora que fala nessas indicações que vão dar aos Estados-membros, no próximo dia 5, na próxima semana, vão apresentar a conta poupança de investimento, que no fundo visa promover um acesso fácil, de alguma forma mais barato, mais low cost aos mercados. Consegue-nos dar já alguma ideia do que é que vão ser algumas das diretrizes que vão anunciar? Eu peço desculpa, mas isso foi alguém que percebeu mal a conferência de imprensa que eu dei com o Ministro da Economia em Espanha, porque quem vai apresentar uma iniciativa no dia 5 é um conjunto de Estados-membros, liderado pela Espanha, que se chama o Competitiveness Lab, em que um conjunto são 7 Estados-membros, a Espanha, a França, a Polónia. Confesso que agora não me consigo lembrar de quais são os outros, mas sei que são 7 no conjunto. Mas estimado um calendário pelo menos do terceiro trimestre, eu achei que tinham antecipado. Não. Esta iniciativa de dia 5 é uma proposta também de um produto de investimento, mas que é feita por estes 5 Estados-membros, ou seja, a Comissão, obviamente, faz todas as propostas para os 27, mas às vezes há Estados-membros que decidem unir esforços e entre si estabelecer tomar alguma medida, alguma decisão, harmonizar alguma coisa para em conjunto tentarem promover um dos objetivos da União de Poupança e dos Investimentos. E a Comissão tem acompanhado e apoiado, até para garantir que com isto não se criam barreiras a que outros que queiram possam juntar-se. Mas, na verdade, o que vai ser apresentado no dia 5 é a iniciativa deste Competitiveness Lab, liderado pelos espanhóis. Não é a recomendação da Comissão Europeia, essa de facto só será apresentada no terceiro trimestre, conforme está no nosso calendário. Já um conjunto de ideias que de alguma forma esteja já a trabalhar e que vai anunciar nesse terceiro trimestre? Na verdade, é assim, nós inspirámos-nos no modelo sueco, porque é o mais bem sucedido e não vale a pena reinventar a roda. Se há coisas na Europa que funcionam bem, o que nós tentamos é pegar nesses exemplos e replicar essas melhores práticas nos outros Estados-membros da Europa. E, na verdade, o que nós vamos fazer é uma recomendação em que vamos definir um conjunto de características que estas contas de poupança e investimento devem ter. Devem ser de fácil acesso, deve haver um acesso através de uma app, porque nós sabemos que isso facilita muito o envolvimento dos aforradores, devem ser acompanhadas de incentivos fiscais e, portanto, devem ser produtos simples, low cost, ou seja, com poucos custos associados. Há um conjunto de características, mas nós vamos ter uma recomendação que não será demasiado pormenorizada, porque nós não queremos com esta recomendação que, de alguma forma, estragar aquilo que já possa estar a funcionar bem. Nós queremos acrescentar e, portanto, vamos ter uma recomendação sobre quais são as características básicas e depois, dentro de cada país, devem ser adaptadas à realidade, mas, idealmente, todas elas devem ter benefícios fiscais que, no mínimo, devem ser iguais ao melhor benefício fiscal que já seja dado. Idealmente melhor, mas no mínimo isso, para não haver ali, para não prejudicar esta iniciativa. Mas também vamos tomar outras iniciativas para tentar que haja mais poupanças individuais a chegar aos mercados de capitais. Vamos rever, por exemplo, o PEP, aquele produto de pensões pan-europeu. Está a correr muito mal, não é? Sim, ele nunca foi, o mercado nunca verdadeiramente o aceitou muito bem, nunca funcionou bem e, portanto, nós vamos olhar para o produto e vamos revê-lo. Melhorar em que sentido? Melhorar em que sentido? Perceber por que razão é que ele não funcionou, se eventualmente é o facto de ter ali uma limitação nas FIIs que seja demasiado baixa e que tornou desinteressante para quem tem de o comercializar, ver nas características o que é que impediu que ele tivesse sido bem sucedido e dar-lhe uma nova vida, esperamos nós. Mas nós não vamos apostar apenas numa coisa, vamos fazer várias coisas para dar, lá está, um leque de oportunidades maior às pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham oportunidades para pôr as suas poupanças a trabalhar melhor para si, para que tenham melhores futuros financeiros. E se tivermos várias oportunidades, as pessoas poderão escolher aquilo que vai mais de encontro ao que são as suas preferências. Está em cima da mesa retirar esse limite às comissões que já tem sido tão criticado pelo setor? Neste momento ainda estamos a analisar, mas nós temos um problema com uma grande parte dos produtos que são comercializados na Europa, que é serem demasiado caros. E nós temos também de perceber que as comissões não podem pesar tanto. Temos que encontrar aqui um melhor equilíbrio. Entendemos que da parte dos intermediários financeiros essas comissões são a remuneração,
mas temos de ter cuidado para que isso não se transforme num conflito de interesse, ou seja, que o produto não seja colocado apenas pela comissão e não necessariamente no interesse do investidor. Temos que mudar várias coisas, incluindo o facto de termos uma preocupação de proteção do investidor que desincentiva o envolvimento, ou seja, nós estamos tão preocupados em proteger as pessoas que lhes dizemos basicamente não corram risco nenhum. Ora, isso não faz sentido, porque se não houver algum risco não há retorno. Nós sabemos que as coisas andam associadas e temos que tornar tudo isto mais proporcional. Temos de rever estes princípios para perceber qual é a melhor forma de encontrarmos um equilíbrio que funcione melhor. Deixa-me voltar apenas um pouco atrás, porque já referiu várias vezes a importância da questão dos benefícios fiscais associados a estes novos produtos, nomeadamente às contas poupança. A AD, quando apresentou o seu programa eleitoral, propunha, no anterior programa eleitoral, e agora voltou a reforçá-lo, a criação de um regime de contas poupanças isentas de imposto, um bocadinho à semelhança do que acontece nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Como é que olha para esta proposta? É isto que buscam também com a vossa iniciativa? Bom, como saberá, a Comissão não comenta programas específicos, muito menos programas específicos eleitorais. Aquilo que nós faremos é um governo agora é fazer já com o primeiro-ministro indigitado, por isso é que coloca a é questão. fazer certo, mas nós não comentamos decisões fiscais individuais nesse sentido, ou seja, nós recomendamos que haja um modelo que torne atrativo o investimento e em cada Estado-membro isso pode ser feito de várias formas, também depende um pouco o que é que nós sabemos que pode funcionar. É, por exemplo, uma ligação automática à autoridade tributária, para que a pessoa não tenha que se preocupar em declarar ou fazer o que quer que seja. Nós temos no caso em Portugal, a autoridade tributária tem a capacidade de fazer essas coisas, porque está bastante desenvolvida em termos do que é a informatização. Portanto, tem de ser simples, tem de ser de facto um incentivo. A forma como cada Estado-membro o irá fazer é algo que nós só podemos recomendar, porque a Comissão, a União Europeia, não tem competências em matéria fiscal. Mas tudo aquilo que possa ser feito para incentivar quem tem poupanças a aplicá-las de forma a que elas possam ser usadas no mercado de capitais, ajudará quem poupa e ajudará a economia. Mas este tipo de iniciativa enquadra-se nas recomendações que vocês vão fazer? Sim, exatamente. Em termos gerais, tem falado muito de tirar partido dos 10 bilhões de euros de poupanças dos europeus acumulados em depósitos bancários, e é disso que temos estado a falar até de uma agora. Parte, não adicionamos tirar o dinheiro todo, uma parte. De uma parte, exato. É muito dinheiro, portanto basta uma pequena parte até. E isto também associado ao facto de acordo com o relatório de Mário Draghi, da União Europeia precisar de cerca de 800 mil milhões de euros de investimentos adicionais por ano. Há aqui algum passo de Rei Midas, digamos assim, que se possa quantificar em quanto é que se poderia transformar ou quanto é que, enfim, a União Europeia ambicionaria transformar com este pacote que está a criar relativamente a essas poupanças que existem? Não, nós não temos nenhum objetivo quantitativo, até porque, como eu comecei por dizer, as pessoas poderão tirar uma parte do dinheiro que está nestes depósitos e colocar no mercado de capitais ou não. Isso será sempre uma decisão individual. Mas nós vamos tomar várias medidas que se destinam a aumentar a capacidade dos mercados, das empresas se financiarem nos mercados. E, na verdade, tudo o que pudermos fazer vai contribuir. Não temos um objetivo quantificado, porque não será apenas uma parte desses depósitos passar para o mercado de capitais. Será os fundos de pensões e as companhias de seguros também terem mais capacidade para fazer investimentos de longo prazo em capital. Será o conjunto de iniciativas que vão tomar entidades como o Banco Europeu de Investimento e que vão, com uma base de capital público, atrair também capital privado para investimentos, como por exemplo em infraestruturas. Serão os investimentos que vão ser feitos na defesa e que vão atrair também investidores. E, portanto, vai haver, eu diria que muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, que vai tornar mais interessante o investimento no mercado de capitais. E não tenciono quantificar o objetivo em termos de variação dos depósitos, porque acho que não é necessário, francamente, fazer essa quantificação e porque não quero de maneira nenhuma que aquilo que foi uma ideia que alguém tentou fazer passar, seguramente não com boas intenções, de que nós nos queríamos apropriar do dinheiro das pessoas, que alguma vez possa passar. Não há qualquer intenção de o fazer, não há nenhum objetivo quantificado. O que nós achamos é que há muita poupança que está
parada em depósitos bancários, que os bancos não precisam para efeitos de intermediação, porque podem fazer muito bem o seu papel com menos do que isso, e se parte desse dinheiro, estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros. Vamos imaginar que 20%, ou seja, em cada 100 euros, 20 eram aplicados no mercado de capitais. Estamos a falar de 2 bilhões de euros. Estamos a falar, não é 1.000 milhões, peço desculpa, é a passagem do inglês para o português. Estamos a falar de trilhões em inglês, ou seja, bilhões. 2 bilhões, certo? Milhões de milhões. Não é milhares de milhões, é milhões de milhões. 20%, em cada 100 euros tirarmos 20, são 2 bilhões de euros que chegariam ao mercado de capitais. O que isto implica de capacidade de financiamento é muito significativo. Só falar só de 20%. Portanto, e como digo, isto não é uma quantificação, não é objetivo. Podia ter escolhido 10 ou podia ter escolhido 30. É irrelevante para o caso. É só para mostrar a dimensão do potencial de que estamos a falar. Ainda relativamente a essa questão e dessa crítica que falava de retirar o dinheiro das poupanças e das reformas e das pensões, Sim. A esquerda, alguma esquerda tem vindo a falar nisso, que isto no fundo é uma forma encapotada de vir a canalizar as pensões para esquemas de privatização e para outros fins. Enfim, é isso assim ou estão enganados? Essa é seguramente uma discussão difícil do ponto de vista até político e público, mas na verdade a preocupação é a seguinte: nós temos uma tendência demográfica na Europa que é muito desfavorável. E, portanto, nós temos de pensar como é que vai ser o futuro daqueles que hoje têm 30 e 40 anos e, portanto, que ainda têm muitos anos para trabalhar até à reforma. Qual é que vai ser a sua pensão? Qual é que vai ser a taxa de substituição? Ou seja, a relação entre o último salário e a pensão. E estamos a falar, de acordo com várias previsões, dentro de não muito tempo, estamos a falar de taxas de substituição da ordem dos 40%. Ou seja, imaginem o que é alguém que recebe de salário 1.000 euros passar a ter que viver com 400. Numa fase da vida em que já não temos alternativas, já não podemos decidir fazer outras coisas, já não temos de facto grandes alternativas. E, portanto, é uma obrigação dos decisores políticos acautelar essa situação. E eu sei que ela é apresentada como a privatização da segurança social. Mas eu olho para os Estados-membros da União Europeia e vejo onde é que as pensões são melhores e mais altas. E vejo isso, por exemplo, na Suécia ou na Dinamarca, que é um exemplo em que ainda gosto mais. Porquê é que os pensionistas portugueses não haveriam de querer ter o nível de pensões dos dinamarqueses? É uma coisa que eu não entendo. E eles estão completamente investidos nos mercados de capitais. O que é que eles conseguem com isso? Melhores empresas, melhores empregos, melhores salários e melhores pensões. E, portanto, tentar transformar isto numa guerra ideológica, quando, na verdade, toda a experiência económica nos revela que isto é o que funciona melhor para as pessoas, é uma forma de abordar a questão que não defende o interesse dos cidadãos, nem dos de hoje, nem dos do futuro. Então esse deve ser o caminho, tanto em Portugal como noutros países da União Europeia. Nós vamos fazer essa recomendação. Faz parte do programa da União da Poupança e dos Investimentos recomendar aos países que não o têm ainda que desenvolvam o Pilar 2 e o Pilar 3 das pensões. Para as pessoas compreenderem, o Pilar 1 é a segurança social pública. O Pilar 2 são as pensões juntamente com os patrões. São as pensões em contexto laboral. E vamos, inclusivamente, recomendar que isso seja feito com uma inscrição automática. Ou seja, as pessoas automaticamente ficam inscritas, podem optar por sair, se entenderem, mas digamos que a regra será ficarem inscritas e têm que decidir ativamente sair ou então... Inscritas nesse regime misto. Não, no regime estamos a falar do Pilar 2. Sim. O Pilar 1 é o do Estado. Estado. É o do Estado, que, por exemplo... Mas automaticamente inscritas neste modelo de... Nesse modelo do Pilar 2, que é em contexto laboral. Exato. E depois ainda há o Pilar 3, que são os produtos de poupança individuais, os PPRs e essas coisas que as pessoas fazem por sua iniciativa. Mas vamos recomendar o desenvolvimento destes pilares, porque o Pilar 1, que é financiado num regime de pay as you go, como nós temos, como existe em Portugal, de resto, que é quem está a trabalhar contribui para pagar as pensões de quem já está reformado.
Ora, a partir do momento em que nós temos um desequilíbrio demográfico que aumenta o número de pensionistas e reduz o número de trabalhadores, claro que esta equação se torna cada vez mais difícil de sustentar. O pilar 2 é aquele em que o trabalhador E o patrão descontam, ambos. Desconta para... O trabalhador desconta uma parte, o patrão desconta uma parte, a empresa, não é o patrão, peço desculpa, a empresa desconta uma parte, e isso vai para um fundo que, por exemplo, nesses países que eu estava a referir, tudo isto é decidido em sede de concertação social e é na concertação social que se define qual é o mandato para o investimento, ou seja, são os empregadores e os sindicatos que em conjunto decidem quais são as instruções que dão a quem faz a gestão do fundo de pensões. E, na verdade, isso resulta na criação de maiores recursos e de pensões mais elevadas para as pessoas. Aliás, eu faço questão de, cada vez que visito um Estado-membro, falar sempre com os sindicatos, porque é muito importante ter os sindicatos envolvidos nesta conversa e termos um diálogo aberto para percebermos quais são as preocupações, o que é preciso ter em conta do ponto de vista de quem está ali para defender o interesse dos trabalhadores, mas tentarmos chegar num processo construtivo a um apoio para uma solução desta natureza. Eu acho que, francamente, resulta olhando para a experiência prática. E qual é que é o calendário destas recomendações? Vão fazer também o terceiro trimestre deste ano? Sim, nós vamos, todas as recomendações, tudo o que são recomendações e medidas legislativas que estão no projeto da União da Poupança e dos Investimentos sairão até ao final do ano. São algumas recomendações, mas há algumas matérias legislativas, mas tirando um relatório sobre a competitividade dos bancos que é no próximo ano, tudo o resto é até ao final deste ano. Em relação a Portugal, esta discussão sobre o futuro das pensões está atrasada, no seu entender? Não se discutiu agora na campanha eleitoral e estas questões que colocou, nomeadamente sobre as taxas de substituição, sobre os riscos de pensões muito baixas, de colocarem em causa a subsistência de cada um no futuro, é uma discussão que está muito atrasada em Portugal? Ela está muito atrasada em muitos países da União Europeia, infelizmente, e, portanto, por serem muitos, o problema torna-se maior. De facto, nós temos este problema de um excesso de dependência no pilar 1, ou no pilar puramente público, que está a dificultar, que está a criar desafios cada vez maiores, maiores contribuições dos orçamentos, ou seja, o dinheiro que depois for passado, que sair do orçamento de Estado para reforçar as pensões, é dinheiro que não fica disponível para fazer para ter outro tipo de utilização. É preciso termos todos noção que o dinheiro, quando passa do bolso do orçamento do Estado para o bolso da Segurança Social, na verdade sai todos do mesmo bolso que é dos nossos, de contribuintes. E, portanto, são sempre escolhas que têm de ser feitas. O que é que nós dizemos? É que toda a experiência feita na verdade em todo o mundo, que as pensões são mais elevadas quando existem pilares fortes, pilar 2 e pilar 3, o exemplo da Holanda, por exemplo, que é aquele que é mais conhecido dos fundos de pensões, talvez, embora tenha também especificidades no seu modelo, mas não importa. Tem uma indústria de fundos de pensões muito grande. E o que é que nós verificamos sempre? Que nos países onde há uma indústria de fundos de pensões desenvolvida, os mercados de capitais também são desenvolvidos. Ou seja, as empresas também têm melhores alternativas de funcionamento. E, como digo, este é um processo que tem a enorme vantagem de criar círculos virtuosos. Uma coisa ajuda a outra. As pessoas têm o maior retorno das suas poupanças, que fazem em conjunto com os empregadores, mas as empresas também têm uma vantagem, e empresas melhores criam melhores empregos e pagam melhores salários que ajudam as pessoas outra vez. E, portanto, basta perceber quais são os países que têm melhor nível de vida e ver quais são os fatores que fizeram com que eles tivessem melhor nível de vida, melhores empregos, melhores salários, melhores pensões, empresas mais fortes e mais desenvolvidas. E vamos encontrar sempre este tipo de abordagem que, na verdade, ajuda muito ao desenvolvimento das economias e a assegurar aquilo que são as preocupações sociais. Uma coisa não é feita à custa da outra, antes pelo contrário. Estão, enfim, a contar com o efeito prático destas medidas para vir, como há pouco falávamos, na necessidade de investimento da União Europeia, nomeadamente para o financiamento da defesa, ou nem por isso? Sim, eu acho que a defesa é provavelmente um dos setores que apresenta uma perspectiva de rentabilidade mais elevada nos próximos tempos. E, portanto, eu diria que o dinheiro, a minha função, ou a função daquilo que é a minha missão, é facilitar que o capital privado possa fluir para onde haja boas oportunidades de investimento. Eu acho que a defesa e a segurança,
defesa e segurança, as duas coisas, oferecerão muito provavelmente excelentes oportunidades de investimento nos próximos anos. E, portanto, acharei normal que quem tem capital para investir olhe para esse setor como uma oportunidade de investimento atrativa. Mas não haverá aqui nenhum tipo de Dimensão explícita. não, nem há dimensão explícita, nem os instrumentos que nós estamos a desenhar são completamente agnósticos. O dinheiro pode ir para a defesa, como pode ir para investir em inovação espacial, como pode ir para investir em inovação social, como pode ir para a transição para a energia limpa, o que for. A preocupação é fazer com que os fundos estejam disponíveis para serem aplicados onde quem os aplica E haver mais ache liquidez. mais atrativo. Sim. Liquidez de escala. Há uma coisa que os mercados de capitais precisam é da dimensão. Isto não funciona sendo pequenino. Para ter escala, para ser eficiente, para baixar os custos, para ter liquidez, nós precisamos de escala. E essa escala só é possível de atingir ao nível europeu. E por isso é que é tão importante falar em reduzir as barreiras. Porque nós não estamos, ou não deveríamos estar, já a competir uns com os outros. Mas o esforço que se pede aos Estados de 5% dos seus orçamentos para a defesa faz sentido do seu ponto de vista ou não? Bom, isso é uma questão que está a ser negociada num âmbito que, de facto, não faz parte das minhas responsabilidades. Mas a Europa responsabilizar-se pela defesa e pela segurança, estamos a falar de defesa e segurança, nós falamos muito em defesa e eu acho que as pessoas, quando falam em defesa, pensam em tanques e mísseis e munições. Mas estamos também a falar em segurança. Estamos a falar em segurança, por exemplo, dos sistemas energéticos. Nós tivemos um apagão, que à partida não terá sido causado por nada disso, mas, enfim, podia ter sido. Ou seja, tivemos aqui uma amostra do que é que significa não termos sistemas suficientemente capazes de resistir a este tipo de coisas. E quem diz a eletricidade, diz o abastecimento de água, diz as comunicações, diz os aeroportos. A segurança é a segurança dos nossos dados, é a segurança do sistema financeiro, é muito investimento em inteligência artificial, é uma dimensão muito alargada quando nós falamos em segurança e defesa, é a dimensão do espaço. Qual é também a vantagem destas indústrias? São extraordinariamente inovadoras. Foram o motor da inovação para muitas das coisas. Por exemplo, o micro-ondas resulta de investigação no setor da defesa. A fita cola resulta de investigação no setor da defesa. Nós não temos noção da quantidade de objetos e de coisas que usamos no dia-a-dia e que resultaram da inovação em defesa. É um setor muito inovador, muito tecnológico, que de resto cria muito bons empregos, com muitas qualificações e com excelentes salários e, portanto... Mas esse é o lado positivo até de quem quer dinamizar o mercado de capitais a nível europeu. Do outro lado, que também conhece bem, que é o lado das contas públicas dos diferentes Estados-membros, não há aqui um risco também de se ao flexibilizar as regras orçamentais no espaço da zona euro, podermos repetir algum erro do passado, como aconteceu, por exemplo, na crise de 2010, quando se deu indicação aos Estados para investirem e depois tiveram muitos deles que apertar o cinto e, no caso de alguns países como Portugal e Grécia, a ser sujeitos a resgate. Sim, porque só era uma primeira parte da frase. É abrir a possibilidade a quem tenha espaço. Ou seja, quem já tenha um problema de endividamento demasiado sério deve ter muita atenção. Governar é sempre um processo de escolhas. E quando fazemos um orçamento, estamos sempre a falar de escolhas. E, naturalmente, atendendo a que os recursos dos contribuintes não são infinitos, e mesmo quando se pede dinheiro emprestado é recurso dos contribuintes, porque são os contribuintes futuros que vão pagar, portanto, estamos sempre a falar, vem sempre do mesmo sítio, porque não há mais onde ir, e, portanto, isto é sempre feito de escolhas. Na verdade, a defesa e a segurança transformaram-se numa prioridade que não era há algum tempo, pelas piores razões. Porque temos uma guerra no continente europeu, porque temos todos mais consciência de quais são as ameaças a que estamos sujeitos e porque contávamos com um contexto internacional que, entretanto, também se alterou. A bem da verdade, não se alterou agora, mas deixou de nos ser possível fingir que nós estávamos a dar por isso. E esse propósito já reiterou a necessidade de um apoio incondicional à Ucrânia pelo tempo que for necessário. É sob a sua responsabilidade também e com a coordenação da alta representante para a política externa e política de segurança que estão em curso as políticas de sanções relativamente à Rússia.
têm sido eficazes, por um lado, e, por outro lado, faria sentido um aliviar em função daquilo que venha a ser negociado a partir da próxima semana, e já que essa é também uma condição que a Rússia impõe, que é um alívio das sanções? Bom, eu, naturalmente, nessas negociações não estou envolvida, mas nós assumimos e reiteramos que apoiamos a Ucrânia pelo tempo que for preciso. E as sanções, sim, estão a ter efeito. Basta olhar para os indicadores da economia russa. A inflação está muito alta e eu não estou a falar necessariamente dos números que são publicados oficialmente pela Rússia. Estou a falar dos sinais que nós conseguimos ver. Nós vemos que o Fundo Soberano está a diminuir muito rapidamente. Vemos que a taxa de referência do Banco Central é de 21%, o que claramente indica que a economia não está saudável. Ouvimos rumores de que as empresas têm muita dificuldade em financiar-se e, portanto, manter o esforço de guerra. Todas as economias de guerra têm, numa fase inicial, um crescimento maior, mas ficam todas muito focadas apenas para um lado e isso começa a criar muitos desequilíbrios. E, na verdade, cada vez que nós pomos cá fora um novo pacote de sanções, nós tornamos o exercício mais caro e mais difícil. E sim, está a ter um impacto muito negativo na economia russa e na sua capacidade de fazer o esforço de guerra. E a nossa intenção é continuar a manter este apoio e a aprovar sucessivos pacotes, os que forem necessários, enquanto não for estabelecida uma paz justa e duradoura. Que desejaríamos que fosse rapidamente. Vamos ver. Relativamente à supervisão, defende uma harmonização da supervisão do mercado de capitais, mas não espera encontrar entraves das autoridades nacionais a essa centralização, até porque, enfim, há mercados de capitais como o português, por exemplo, que estão menos desenvolvidos e podem vir, de certo modo, a sofrer com essa alteração, ou nem por isso? Deixe-me pôr em duas partes. Primeiro, aquilo que nós pretendemos, em termos muito simples, é garantir a mesma resposta à mesma pergunta, onde quer que se faça. Ou seja, se nós temos uma regulação comum na Europa, não há nenhuma boa razão para que fazer a pergunta em Portugal tenha uma resposta diferente de fazê-la, por exemplo, na Bulgária ou na Letónia ou em França. E é isso que nós assistimos agora. Nós temos fragmentação, porque as regras são interpretadas de outra maneira, porque a abordagem do supervisor é feita de forma diferente para as mesmas regras. Note, estamos a falar das mesmas regras. Nós temos neste momento uma consulta no mercado para ouvirmos os participantes do mercado dizerem-nos quais são os problemas que encontram, quais são as soluções que acham que deviam ser aplicadas. E como digo, o nosso objetivo é muito claro. Eu acho que temos que dar... O objetivo da União da Poupança e dos Investimentos é dar as mesmas oportunidades a todos os cidadãos, ou todos aqueles que queiram investir e todos aqueles que procurem financiamento, estejam onde estiverem na União Europeia. E em termos de supervisão, é garantir a mesma resposta à mesma pergunta. Como é que nós conseguimos isso? Vamos ver, mantemos um espírito completamente aberto. Em alguns casos, se calhar faz mais sentido atribuir as competências a uma entidade centralizada. Em outros casos, poderá fazer mais sentido melhorar as ferramentas de harmonização que já existem e garantir que são implementadas da mesma forma. Isso vai ser mais confuso se não toma uma opção. Não é de todo confuso, porque nós, quando falamos do mercado de capitais, nós estamos a falar de muitas realidades diferentes. Estamos a falar de muitos tipos de mercado de participantes. Estágios diferentes de desenvolvimento, não é? Não é tanto a questão dos estágios de desenvolvimento, porque a questão é mais de que tipo de... Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma entidade que tem muita atividade em vários países da União Europeia. Por que é que uma entidade que está presente em 4 ou 5 ou 6 países tem de se relacionar com 4 ou 5 ou 6 supervisores? Não faz sentido. Fazia muito mais sentido que fosse supervisionado por um único. Mas, por exemplo, uma entidade que tenha uma atividade puramente local, provavelmente faz mais sentido que seja supervisionada localmente. Portanto, nós não temos um tamanho único, uma coisa que sirva para todos. Vamos à procura da solução mais eficaz para o resultado pretendido, que é harmonizar as regras. O modelo do Banco Central Europeu, que no fundo é a figura que centraliza uma série de questões para o setor financeiro, e depois os bancos centrais que acabam por desenvolver o papel daquilo que são as instruções dadas a nível central, ou é mais a figura do 28º Estado como uma harmonização da legislação que vai ajudar? Ou são ambos?
Nem uma coisa nem outra, de certa forma. Porquê é que não é comparável ao setor bancário? Porque os bancos são, apesar das diferenças que possam ter, é uma realidade muito mais uniforme. Nós temos alguns tipos de bancos, mas são todos bancos. Nós no mercado de capitais temos fundos de pensões, temos seguradoras, temos gestores de ativos, temos infraestruturas de trading, de pós-trading, temos centrais de compensação, temos uma diversidade de participantes do mercado que não é de todo comparável àquilo que temos na banca. E, portanto, pensar que se pode fazer no mercado de capitais o mesmo que se faz no mercado bancário, do meu ponto de vista, não faz sequer sentido. Portanto, tem a ver com a dimensão, com o tipo de atuação ou, por exemplo, as áreas que são completamente novas. A regulação dos criptoativos. É preciso criar competências. Que boa razão é que pode haver para criar competências em 27 sítios? Porque é que nós não criamos um centro de competências que sirva para todo o espaço da União Europeia? Não faz sentido, são recursos escassos, são recursos caros. É importante que essa supervisão seja bem feita, porque depois circulam livremente dentro do espaço. Porque não fazê-lo num sítio só? Portanto, como digo, não há uma solução pré-definida para tudo. É a melhor solução para cada caso. E contamos com todos os participantes para nos ajudar nessa identificação da melhor solução. Se vai haver resistências, sim, claro. A cedência de poder e de competências nunca é uma coisa que agrade muito a quem tem de ceder. O ponto é, o que é que nos preocupa? É preservar essas competências que algumas pessoas ou algumas entidades não querem abdicar ou entregar o melhor resultado para os cidadãos e para as empresas. Eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma que é entregar o melhor resultado. E estou certa de que os Estados-membros também acabarão por concordar. Não vai ser fácil, claro que não. Aliás, se fosse fácil já estava feito. É consigo que vamos ter a União Bancária? Eu gostaria de dizer que sim. Comigo podem ter a certeza que terão um empenho muito grande em que ela seja completada, porque eu estive presente quando ela foi criada. Na verdade, continua incompleta, desde o momento em que foi criada, e não há nenhuma boa razão para que assim seja, e mais, quando nós criámos a União Bancária em reação à grande crise financeira, foi para transformar o nosso mercado bancário num setor muito mais resiliente e para separar o destino dos bancos daquilo que é o destino dos soberanos e para garantir que já não haveria dinheiro dos contribuintes. Eu diria que todas estas razões continuam válidas e não podemos esperar pela próxima crise bancária para acabar de construir aquilo que definimos há mais de 10 anos que era necessário fazer. E, portanto, sim, temos de continuar a insistir para completar esse enquadramento, porque ele ajudará o nosso sistema bancário a estar mais bem preparado para enfrentar as crises e também a manter uma separação saudável entre sistema bancário e soberanos. Mas essa crise bancária, curiosamente, resultou, nomeadamente, da existência de grandes bancos difíceis de controlar, que é precisamente aquilo que se defende agora, que é uma consolidação da banca, com fusões transfronteiriças. Fica um bocadinho difícil entender esta inversão de tendência. Eu diria que o problema não é a dimensão. O problema era que, de facto, a regulação não era suficientemente robusta. Ponto, e isto é sempre um processo de aprendizagem, naturalmente. Nós tínhamos bancos muito grandes que não eram devidamente regulados. Nós hoje temos um quadro de regulamentação que é muito mais forte. Tanto assim é que nós assistimos com a pressão do Covid, com a invasão, com a guerra na Ucrânia, com o problema que tivemos em 2023 com o Silicon Valley Bank e com o Credit Suisse, e o sistema bancário europeu, maiores e mais pequenos, os bancos aguentaram-se bem. Portanto, esta estrutura, este regime de regulação que nós criamos, deu provas em stress tests reais, da vida real. Ou seja, o caminho agora é a consolidação. A consolidação não é um objetivo em si mesmo. Qual é o objetivo? É termos bancos que sejam capazes de competir na área onde é importante. Com quem é que os nossos bancos, alguns, eu não estou a dizer todos, continuará a haver bancos que estão mais focados na sua região ou dentro das suas fronteiras. O que nós não podemos é ter bancos na Europa que só funcionam quase dentro das suas fronteiras. Porque quando precisamos de fazer coisas grandes, temos que contratar bancos americanos, nomeadamente ao nível da banca de investimento. Abandonámos esse espaço e, portanto, deixámos de ter autonomia estratégica, se quisermos.
há coisas que deixamos de ser capazes de fazer de forma eficiente e não há nenhuma razão para que os bancos europeus não possam também ter essa dimensão. Temos um bom quadro regulatório que assegura uma vigilância adequada e isso ajudará a dar uma perspectiva europeia. Mais uma vez, nós precisamos de escala. A Europa, no seu conjunto, tem capacidade, recursos, dinheiro, cidadãos em mercado para ser mais forte do que qualquer outra economia. Se persistirmos em pensar dentro das fronteiras nacionais, honestamente não temos hipótese. Qual é o risco dessa estratégia? Seja qual for, será sempre inferior ao risco de ficar na mesma, porque essa é a certeza de que vamos continuar a perder terreno e não vamos conseguir recuperar se demorarmos muito tempo a fazer o que é preciso. Mas como é que olha para essa estratégia olhando, por exemplo, para aquilo que é o mercado português, que é um mercado muito mais pequeno e que está longe de poder competir com alguns dos bancos que são, ainda que tenham que cumprir as mesmas regras, está longe de competir com alguns dos bancos que se querem transformar nos gigantes europeus também no setor financeiro? Eu ainda hoje, por acaso, não sei se tiveram a oportunidade de ouvir, mas num painel na conferência da CMVM, alguém comparava Portugal com os outros países e o facto de nós pensarmos sempre em nós como um país pequeno e trabalhamos para o nosso mercado, porque há países muito mais pequenos do que nós. Em termos de ativos, os balanços são mais pequenos, ativos e passivos. Porque nós pensamos sempre que somos um país pequeno e ficamos focados cá dentro. Porquê? Há imensos países mais pequenos do que nós que criaram empresas que trabalham ao nível da Europa toda e até para o mundo. Nós não temos de nos limitar ao nosso país. As nossas instituições podem olhar para um mercado que vai muito para lá das fronteiras de Portugal. Curiosamente, essa foi a indicação contrária quando o BCE decidiu que a banca portuguesa devia desinvestir em posições que tinham no exterior. Muitas África. delas tiveram que ser, não apenas em África, mas também em África. Vamos fazer aqui uma distinção entre o que é uma situação de crise em que o país estava falido e em que lá está, havia a tal ligação entre soberano e bancos e tivemos o problema que nos contagiou a todos, daquilo que é uma situação normal. O meu ponto aqui é, nós temos de pensar europeu e temos de pensar europeu também em Portugal. Nós não devemos estar limitados àquilo que são as nossas fronteiras. Devemos pensar em termos daquilo que são os investimentos transfronteiriços. Mas eu não vou de maneira nenhuma dizer o que é que os bancos portugueses devem ou não devem fazer, ou os bancos espanhóis ou os bancos franceses. O que nós dizemos é, a Europa tem de ser competitiva. E pensar Europa não é pensar dentro de 27 espaços. Não é guardar o dinheiro em 27 bolsos, porque isso não vai funcionar. Aquilo que a hipótese que nós temos de ser bem-sucedidos depende da nossa capacidade de juntar esforços e de juntar recursos. E isso é tão verdade para Portugal, como para a Letónia, como para a França ou para a Alemanha. Todos nós, individualmente, somos demasiado pequenos para a dimensão da concorrência de que estamos a falar. Nós estamos a concorrer com os Estados Unidos e com a China. É esse o mercado relevante, é essa a dimensão que nos deve interessar. Portanto, não é para pensar em cada país, no caso de Portugal, mas poderia ser outro qualquer. Mas neste caso em Portugal tenho que lhe perguntar especificamente isso, porque é o banco que está prestes a dispersar parte do seu capital, provavelmente através de um IPO, pode haver uma venda direta, mas também há já quem tenha criticado a questão da espanholização da banca portuguesa, nomeadamente o Ministro das Finanças e um dos CEOs de um dos maiores bancos, defende exatamente o contrário desta ideia, portanto, não ficarmos fechados apenas no país e na região e se calhar ver com bons olhos uma consolidação que permita criar uma banca maior em Portugal, independentemente do capital e da nacionalidade do capital, é isso? Eu não posso, como é evidente, nem quero comentar casos particulares em Portugal ou em nenhum outro país. Nunca comento casos particulares. Eu repito apenas aquilo que já disse. Nós temos de pensar em bancos europeus que tenham uma perspectiva transfronteiriça e que tenham capacidade de competir naquilo que é a dimensão relevante de concorrência. E a dimensão relevante de concorrência é com aqueles mercados de grande dimensão, no caso os Estados Unidos ou a China. É essa a concorrência, porque se olhar para o relatório Draghi que toda a gente cita, o que lá é explicado é como é que nós estamos a ficar para trás comparado com esses blocos. Mas não é como é que estamos isso, a ficar atrás uns atrás dos outros. E como digo, não vou comentar casos particulares nem de Portugal, nem de outro, nem mas de ao qualquer fazer outro isso, país. Mas por isso é que eu lhe pergunto, ao fazer isso, se os Estados decidirem avançar e avançarem nessa lógica, que cuidados é que devem ter? Porque, enfim, essa perspectiva é interessante, mas há outras também que é preciso acautelar, ou não? A União Bancária diz que no que diz respeito à fusão
ou entre bancos, ou a aquisição entre bancos, há duas entidades que se pronunciam. A entidade, o BCE, no que diz respeito às questões prudenciais, as autoridades da concorrência. Dentro daquilo que é o regime da União Bancária, ninguém mais se deve pronunciar, ninguém mais tem poderes para isso. Ainda assim, a Comissão Europeia, ao defender aquilo que está a defender, está a dar carta verde para efetivamente se assistir a essa consolidação no mercado e outros bancos poderem tomar participações enfim, deixarmos de ter em alguns países bancos nacionais. A Comissão Europeia defende que nós devemos ter uma perspectiva europeia. Doméstico é aquilo que está dentro da União Europeia. E aquilo que nós dizemos, e que se aplica a múltiplos setores e aplica-se muito ao mercado financeiro, nós precisamos de dimensão e precisamos de pensar para lá das fronteiras dos Estados-membros. Mantermos-nos a pensar naquilo que é a dimensão estritamente doméstica representa, de facto, muito do problema que nós temos agora, termos estruturas de financiamento das empresas que são ineficientes, termos poupanças dos cidadãos que não dão retorno, termos gaps de inovação que não conseguimos cobrir, porque nenhum de nós individualmente tem dimensão suficiente para o nível de competição de que estamos a falar. E é disso que estamos a falar. É de falar de sermos capazes de ter uma Google ou de ter uma Visa ou um Mastercard, algo que tenha capacidade de ser relevante no espaço global. Para nós conseguirmos esse nível de competitividade, nós não podemos pensar dentro de fronteiras nacionais. A questão é que custo. Eu não vou envolver em nenhuma discussão sobre aquilo que devem ser as opções nacionais, porque eu represento a Comissão Europeia. Certo. A Comissão Europeia representa a Europa e representa 27 Estados-membros. E, portanto, aquilo que nos tem mantido menos competitivos é pensarmos em termos nacionais. A Comissão pensa em termos europeus e vemos um enorme potencial nessa forma de abordar os temas. Aquilo que são as discussões nacionais são para ser tidas a nível nacional, não com a Comissão Europeia. Estamos mesmo a fechar e há a questão nacional, mas por outro tema, que está relacionado com as previsões da primavera, especificamente da Comissão Europeia, especificamente para Portugal, em que alertou para um risco de menor crescimento e de um regresso aos déficits a partir do próximo ano. Isto de alguma maneira preocupa, porque vamos ter um governo que vai ter que negociar em larga medida, tanto à sua esquerda como à sua direita. É um risco este regresso de Portugal aos déficits? Mais uma vez, lamento, mas eu não comento casos de Estados-membros individuais. Não estou aqui a representar Portugal, que sou portuguesa, naturalmente. São previsões da Comissão, que de resto não são feitas pelo meu portfólio e, portanto, sobre as quais eu não comento. E não comento a situação particular de nenhum Estado-membro. E do ponto de vista da avaliação de Portugal pelos seus credores externos e pelos investidores, passar uma imagem de maior ou menor instabilidade pode ser prejudicial? Em relação a Portugal, não comento em particular, a incerteza nunca é boa para os mercados financeiros. Os mercados financeiros não gostam de surpresas, nem boas nem más. Não gostam de surpresas. Portanto, tudo quanto seja instabilidade e imprevisibilidade, como de resto temos visto nos mercados financeiros nos últimos meses, é sempre algo que os mercados não avaliam bem e que faz perder valor. Tudo quanto seja incerteza e instabilidade faz perder valor, mas isso é verdade em qualquer lado. Enquanto portuguesa na Comissão, tem sentido questões ou dúvidas sobre o processo político em Portugal, de algum nível de preocupação com a situação política ou a estabilidade ou a instabilidade política em Portugal? Nós temos falado sobre a situação política em geral na Europa e tendências gerais, mas dentro da Comissão não discutimos situações específicas de Estados-membros. O relacionamento com o Estado português e com o governo português tem sido positivo até agora? Eu tenho-me relacionado com os ministros das Finanças dos 27 e sim, tenho tido um bom relacionamento. Ainda não fiz a minha missão a Portugal para falar com os stakeholders, está no meu calendário, confesso que agora não me recordo quando, mas também será um dos Estados-membros a visitar, que vou visitar os 27, mas tenho tido uma boa relação com os ministros das Finanças em particular e alguns primeiros ministros de todos os Estados-membros.
Sei que ainda está há pouco tempo no cargo, mas enfim, quais são as suas ambições? Veria com bons olhos vir a ocupar um lugar no Banco Central Europeu de presidente do BCE, por exemplo? Eu estou há 6 meses na Comissão Europeia, tenho uma pasta que tem imensa responsabilidade, sobre a qual há muitas expectativas e à qual eu estou dedicada a 100%. Honestamente, não tenho nem tempo, nem vontade de pensar em qualquer outra coisa, portanto, nem. Olha, não. Mas está a sentir-se bem nas funções? Sinto-me muito bem nas funções, é algo que eu gosto muito de fazer e acho que é de facto um projeto que pode acrescentar muito valor à Europa. Acho que nós passamos pouco tempo a de alguma forma a reconhecer o muito que conseguimos na Europa. A Europa continua a ser a região do mundo onde se vive melhor, para onde muita gente continua a querer vir, onde muitos países continuam a querer aderir. Portanto, alguma coisa havemos de estar a fazer bem. E acho que também é importante termos essa noção. Ser europeu, nascer europeu, é melhor do que nascer na maior parte do mundo. Portanto, temos muitas vantagens e temos um imenso potencial por explorar. E uma outra enorme vantagem depende só de nós. Para conseguirmos tornar-nos mais fortes, mais competitivos, com o melhor futuro, depende só de nós. Por isso, sim, estou muito empenhada e muito entusiasmada com as minhas funções. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Moçambique. Infância. Armamar. Minha terra. Universidade de Lusíada. Amigos. Pedro Passos Coelho. Respeito. BPN. Má nacionalização. Contrato swap. Confusão entre instrumento e má utilização. TAP. Uma empresa que pode ter mais valor para o país. SNS. Um desafio. Candidato presidencial. Há vários. Corrupção. Terrível. Filhos. Muito bom. Desejo. Trabalhar. Saudade. Do sol. Bruxelas. Muito interessante. Portugal. O meu país. Maria Luísa Albuquerque, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Comissária Europeia dos Serviços Financeiros e União das Poupanças e dos Investimentos no site da RTP. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.